Olá pessoal do nono ano, bem-vindo à nossa terceira aula de artes. E nessa aula de artes de hoje a gente vai falar um pouco sobre censura durante alguns governos e sobretudo durante a ditadura militar. Além da censura, a gente pretende discutir um pouco sobre a questão da música enquanto protesto social. A gente vê que a música enquanto protesto ela tem um nascimento, mas ela tem um ápice muito forte. A gente vai ver alguns dos nossos ritmos, sobretudo aqui no Brasil, que deram voz e vez ao protesto através das músicas. A aula de artes é muito importante de hoje, então eu peço que vocês acompanhem essa aula através do novo livro de vocês, esse azulzinho aqui. Então, vocês vão encontrar no primeiro capítulo, no caso, o terceiro capítulo, esse conteúdo. E eu vou pedir para que todo mundo acompanhe. Inicialmente, a gente vai trabalhar essa ideia de censura. O que seria censura? Censura, na verdade, seria esse limite ou esse recorte político, ideológico do que pode ser dito, do que pode ser falado ou trabalhado e daquilo que não pode ser dito, nem falado, nem trabalhado. Então, a censura ela tem um viés político, ela tem um viés ideológico, então parte de uma ideologia, de uma racionalidade de alguém, sobretudo de um político, para determinar quais conteúdos, quais temas em que as músicas podiam ou não falar. Então, inicialmente, já na página 3, a gente vai ver, no livro didático de vocês também vão ver aí, já na página 3 vocês vão ver que a censura teve dois momentos muito marcantes no nosso Brasil. O primeiro momento marcante, a gente destaca o governo do Getúlio Vargas, e o segundo momento marcante, como eu já falei para vocês, e o livro coloca muito bem, a ditadura militar. Durante o governo Vargas, essa censura se deu através, olha aí no quadrozinho que vocês têm logo embaixo do livro, onde tem a foto do Getúlio, e essa censura se deu muito bem através do Departamento de Imprensa e Propaganda, criado justamente no seu governo. E esse departamento, ele era um departamento que normatizava aquilo que poderia ser dito através da mídia. E a censura durante aquela época era uma censura tanto nas artes quanto na imprensa. Então o jornalismo também sofreu bastante por não poder trabalhar alguns temas, como por exemplo, denúncia do seu próprio governo. O segundo ponto que eu falei para vocês, lembram? O primeiro foi Getúlio Vargas, o segundo, a ditadura militar. Durante esse período de ditadura militar, muitos artistas aqui no Brasil utilizaram a música como forma de protesto. E essa forma de protesto ela era contra política, então ela era contra o governo, contra o sistema, o regime militar, e ela era a favor de uma crítica social do nosso modelo político ideológico. Então a arte estava muito, e ainda está muito próxima desse grito de protesto. Então a gente vê aí esse surgimento já muito forte durante o regime militar. E a gente destaca alguns nomes. A gente destaca, por exemplo, Gilberto Gil, que faz uma crítica racial muito forte durante essa época. E destacamos também o Chico Buarque. O Chico Buarque a gente destaca principalmente por uma música que foi muito famosa, que é Cálice. Então, como desafio dessa semana, eu já vou lançar o desafio agora. Então, como desafio dessa semana, eu quero que vocês pesquisem a letra e pesquisem também a própria música, ouçam essa música. É uma música que retrata um grito muito forte, não é uma música simples. Então, eu preciso que vocês leiam com muita atenção, preciso que vocês escutem com muita atenção, se entreguem mesmo à melodia e à arte da música Cálice, e vocês relatem o que vocês compreenderam e relatem a sensação de vocês diante da melodia, da música. Então, o que é que vocês acham que ela estava criticando? O que é que vocês acham que os autores e o intérprete estavam querendo dizer com essa letra, com essa música? Então, esse é o desafio
dessa semana. Então, além disso, a gente vê a ideia das lutas organizadas contra a censura. Então, se a gente fosse aprofundar um pouco mais, a gente vai perceber que, por exemplo, algumas entidades estudantis durante o período de regime lutaram de forma organizada para o combate da censura aqui no Brasil. Entretanto, o regime ele era muito fechado para a ideia do diálogo. A gente não vivia numa democracia. Então, eram normas e políticas de censura que eram muito bem aceitas diante da força humana que se era imposta. Então, a gente percebe essas lutas, essas reivindicações pela liberdade de imprensa, pela liberdade nas artes, mas a gente percebe também que boa parte dessas lutas elas não foram muito adiante. O que é que a gente tem como maior luta durante esse período, que surtiu maior efeito? A gente tem a música, como eu falei para vocês, a música ela se incorporou muito bem como um grito de protesto, e ela é um retrato, agora a gente vai fazer um caminho, vai trilhar um caminho, ela é um retrato muito forte do que anda acontecendo, sobretudo nos dias atuais. A gente observa, por exemplo, alguns intérpretes do rap, alguns intérpretes do funk, que fazem protestos raciais, protestos contra-hegemônicos, então contra o sistema de massa, esse sistema que muitas vezes obriga a gente a assumir determinadas posturas, protestos que falam sobre a luta feminista. Então eu destacaria, por exemplo, o Emicida, eu destacaria alguns funkeiros de ordem mais política. Então existe uma diferença aí dentro dos ritmos, e destaca o próprio MPB, que ainda muitas músicas, mesmo tendo surgido durante o período militar, ainda fazem muito sentido nos nossos dias atuais e nossos modelos econômicos e políticos atuais também. Então, são todos protestos válidos. E vocês vão encontrar isso no livro de vocês, aqui na página 6. Então, na página 6 também traz um exemplo que é o crioulo. O crioulo como dentro do seu rap, como uma música de protesto muito forte. Então, como atividade teórica, lembrem, vocês têm um desafio. Como atividade teórica, eu deixo a página 14 para vocês realizarem, e a gente se encontra na próxima aula para se aprofundar um pouco mais sobre artes, tá bem? Vou pedir mais uma coisa para vocês, não se esqueçam, se cuidem, tá bem? Até mais!